pessoal, tudo bom? Aqui é a Vicky do Chiclete de Julieta e hoje eu vou fazer a resenha da peça Hamlet, de William Shakespeare. Vitória leu Hamlet finalmente! Bom, pessoal, eu vou explicar minha história com Shakespeare. Eu tinha um preconceito gigante com Shakespeare porque eu sempre fui muito fã das histórias dele, tá? Quando eu era pequena eu lia várias adaptações. Eu amo Sonho de uma Noite de Verão. Inclusive eu já fui a Helena no Sonho de uma Noite de Verão. E eu já li Hamlet adaptado, já li Romeu e Julieta adaptado e já li o original de Romeu e Julieta em inglês, pra aula de inglês, porque lá na minha escola a gente tem literatura em inglês também. E eu achei impossível. E eu nunca tentei ler o original em português mesmo, mas eu sempre achei que era, nossa, meu Deus, eu escrevia com uma dificuldade desnecessária e tal. E eu sempre tive meio preconceito com isso, sabe? Porque eu ficava tipo assim, gente, as histórias são tão legais, mas a escrita dele é tão chata. Até que a minha professora de inglês resolveu dar pra gente Hamlet e a gente leu na sala, todo mundo junto em inglês. Eu não entendi nada, tá? Mas a Companhia das Letras tinha acabado de lançar Hamlet nessa edição maravilhosa da Penguin Companhia. Olha isso! E aí eu solicitei, porque eu sou parceira deles, e eu resolvi ler em português também. E, gente, esse livro é sensacional, fiquei apaixonada e quero fazer resenha pra vocês, pra convencer a vocês a ler Hamlet e a ler Shakespeare no geral e convencer vocês também que a linguagem não é impossível, tá, gente? Foi escrita no século XVII, não tem uma data específica. Aliás, Shakespeare é um grande mistério. Tem estudiosos especificamente para Shakespeare porque tem várias e várias teorias envolvendo qual é a verdadeira identidade de William Shakespeare. Tem gente que diz que William Shakespeare, na verdade, era uma mulher. Tem gente que diz que William Shakespeare, na verdade, eram várias pessoas. Tem vários motivos para essas especulações. Se vocês quiserem, pesquisem verdadeira identidade de Shakespeare. Tem um artigo na Wikipédia só sobre isso, é muito interessante. Essa peça vai falar principalmente sobre vingança e loucura. Será que o ser humano consegue distinguir sanidade da loucura? E será que vingança é realmente o melhor caminho? Essa peça se passa na Dinamarca e conta a história de dois Hamlets. Sim, tem dois Hamlets. O Hamlet mais velho é o rei da Dinamarca, que morreu, e o Hamlet mais novo é o príncipe da Dinamarca, que vai ser o principal personagem dessa trama. Hamlet estudava na Inglaterra e ele voltou para a Dinamarca porque o seu pai morreu, e aí quem acabou tomando o trono ao invés do Hamlet filho foi o tio, irmão do Hamlet pai. E esse tio, que se chama Cláudio, ele casou com a mãe do Hamlet. Ok, vamos deixar isso mais simples. Hamlet, o príncipe, tinha um pai, que se chamava Hamlet também, mas que eu vou chamar de rei, tá? E esse rei era casado com a rainha, obviamente. E quando esse rei morreu, a rainha se casou com o tio do Hamlet, que é irmão do rei. Ou seja, o Cláudio virou o rei. Até que o fantasma do rei, morto, volta e fala pro Hamlet: você tem que me vingar porque o Cláudio, meu próprio irmão, me assassinou para ficar com a coroa e com a minha rainha. E o Hamlet é um personagem muito melodramático. Ele foi o primeiro emo. E ele é muito, muito dramático e triste. E meu Deus do céu. E ele decide que vai tentar descobrir se o Cláudio matou ou não seu pai. E para isso ele contrata uma trupe de atores para irem pro castelo e fazerem uma peça um fingindo que é o Cláudio, outro fingindo que é o rei, enfim, encenar o acontecimento e observar as reações do Cláudio para ver se ele fica meio culpado, se sentindo meio culpado e etc. Nessa trama nós também temos o Polônio. Polônio é o espião da galera. Polônio é o espião do rei e ele tá sempre de olho em todo mundo, ele é o personagem mais irritante. E ele tem dois filhos, o Laertes e a Ofélia. A Ofélia é a namoradinha do Hamlet, eles são apaixonadinhos um com o outro. E a Ofélia, ela é de certo modo, ela é muito dependente dos homens na vida dela. Ela é muito dependente do pai, Polônio, do irmão, Laertes, e também do Hamlet. Então ela é aquela menina super inocente, delicada, maravilhosa e etc e tal. E ela e o Laertes vão ser muito importantes pra trama. Enfim, o Hamlet vê que o Cláudio é culpado realmente, porque o Cláudio no meio da peça pira, vai embora correndo e decide que tem que matá-lo. Mas ele decide também que o melhor jeito de se portar é fingir que ele está louco. Ou seja, ele vai fingir que está louco para não levantar nenhuma suspeita, porque ninguém vai levar ele a sério.
E também porque se ele matar o Cláudio, ele não vai ser morto. Porque matar o rei, gente, pelo amor de Deus, né? O Hamlet é muito misógino e ele tem uma coisa com mulheres que ele fala o tempo todo, tipo assim, tem uma frase famosíssima dele que é frailty, thy name is woman, ou seja, fragilidade, fraqueza, seu nome é mulher. Ele fala o tempo todo como as mulheres são fracas, como as mulheres são malvadas, de como as mulheres enganam os homens e etc. Ele acaba atacando a Ofélia, falando: Ofélia, vá para um convento, go to a nunnery, porque eu não gosto mais de você e etc. Eu nunca gostei. Então ele sempre tá batendo nessa tecla de misoginia e de ódio às mulheres e de nossa, os homens são superiores. E isso é uma coisa que incomoda bastante. O Hamlet também tem meio que um complexo de Édipo. Ele é extremamente obcecado com a vida sexual da mãe dele. Ou seja, ele fica o tempo todo: meu Deus do céu, a minha mãe casou e está tendo relações sexuais com meu tio, entendeu? E assim, gente, vamos se colocar no lugar dele. Sua mãe casa com seu tio por parte de pai é uma coisa meio estranha. Só que ele fica obcecado com esse fato, principalmente porque naquela época, a mãe, quando a mulher, quando ela se casava com o cara, virava a mesma família. Então ela se casar e ter relações sexuais com um tio, uma pessoa da mesma família, seria incesto. Então Hamlet fica claramente perturbado com essa situação e ele chega a atacar a mãe também, que nem ele ataca a Ofélia, num famoso discurso, diálogo que eles têm, e acaba falando, tipo, nossa, você é incestuosa, você, mulher horrível, traiu meu pai, etc e tal. O Hamlet também tem essa característica muito própria, que ele sempre tá prorrogando as coisas, ele sempre tá adiando, tipo, eu preciso matar o Cláudio, vou deixar isto para amanhã. Aí amanhã chega ele: vamos deixar isto para a semana que vem, vamos deixar isto para mês que vem. Então o Hamlet tá sempre adiando as decisões dele. Ele é todo esquime, assim, ele sabe o que ele vai fazer, mas na cabeça dele. Mas na hora que ele vai fazer, ele não toma essa atitude. E isso é uma coisa problemática. E a gente fala que é a falha do herói dele. Porque como ele é um herói trágico, né? Como a peça é uma tragédia, o herói trágico, ele sempre tem alguma característica negativa ou positiva que acaba causando a queda dele, que acaba causando a destruição. E a falha do herói de Hamlet é simplesmente ele ser muito procrastinador, no sentido dele não tomar as decisões na hora, dele não fazer, dele não agir. Ao contrário do Laerte, por exemplo, que toma uma decisão e age na hora. Mas se você for parar pra pensar, as decisões que o Hamlet tem que tomar são muito graves, são muito difíceis. Então, assim, ele não sabe o que é aquilo, um fantasma apareceu pra ele, culpando o Cláudio. Ele não sabe, aliás, é um grande mistério do livro, a gente não sabe também, se aquele fantasma existe ou não existe, porque tem partes da trama em que outros personagens veem o fantasma, mas tem partes da trama que só o Hamlet vê o fantasma e mais ninguém. Então fica essa ambiguidade de o fantasma existe ou não. E também qual é a verdadeira identidade desse fantasma. Se é realmente o Cláudio morto, se é realmente o rei morto que voltou, ou se é um demônio querendo enganar o Hamlet, ou se é uma alucinação dele. Tomar essa decisão de matar um rei, principalmente num período em que reis eram de ordem divina, ou seja, se você matasse um rei, você estaria matando um enviado de Deus. Isso é muito sério para as pessoas. Então as decisões do Hamlet não são fáceis e até eu consigo compreender por que é tão difícil para ele tomar uma ação. Mas chega horas que ele tá com a oportunidade perfeita de se vingar, só que ele não se vinga. E também tem esse questionamento: será que vingança é realmente certo ou será que vira um ciclo de violência? Porque nesse livro tudo acaba mal. Como qualquer tragédia de Shakespeare, acaba muito mal. Normalmente todo mundo morre, ou alguém morre, ou tá tudo errado e etc. E é esse caso, vira um ciclo de violência. E normalmente minha opinião pessoal sobre vingança é que nunca é bom. Porque vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Porque é o seguinte, se você mata alguém por vingança, aí outra pessoa vai te matar porque você se vingou, e aí outra pessoa vai ter que vingar essa pessoa que matou a outra, e você vai acabando
criando um ciclo em que as pessoas se matam por algo chamado vingança. E eu acho que não é uma coisa boa, eu acho que vira um ciclo de morte e violência que não é necessário. Eu acho que é errado matar alguém, obviamente, mas também acho errado você se vingar matando alguém. Outra pergunta que todo mundo se faz é: Hamlet chegou a ficar louco de verdade ou ele tava o tempo todo fingindo? Tem horas que realmente você vê que o Hamlet tá fingindo, mas tem horas que você não consegue distinguir se ele está fingindo ou se ele está realmente ficando louco. E é algo que muita gente mesmo se questiona. Uma personagem muito importante na trama acaba morrendo e todo mundo fica com aquela dúvida aí de: foi um assassinato, foi um acidente ou foi um suicídio? E é muito engraçado porque tem várias evidências de cada um deles no livro. Meus personagens favoritos com certeza são Hamlet e Ofélia. O Hamlet porque ele é hilário, ele é irônico, ele é sarcástico. Ele no começo da trama, em todos os lugares na verdade, ele faz muitas falas irônicas. E o Shakespeare, ele tem esse humor que é muito difícil de perceber, principalmente por causa da linguagem. Você tem que conhecer as expressões da época, você tem que saber do que ele tá falando, mas quando você entende, é muito engraçado. E essa edição é muito boa porque no final você tem notas sobre a história, entendeu? E é muito legal mesmo, e é muito legal você ler depois pra descobrir várias coisas muito interessantes sobre o livro. O Hamlet é extremamente melodramático, ele tem aqueles monólogos, a gente chama em inglês soliloquies, imensos, e que ele fala e ele reflete sobre a vida, sobre a morte. Inclusive tem aquela fala super famosa dele que é ser ou não ser, eis a questão. E uma curiosidade pra vocês, tá chovendo aqui, não sei se vai dar barulho, mas enfim, uma curiosidade pra vocês é que na verdade todo mundo imagina aquela cena ser ou não ser, ele segurando uma caveira. Só que essa ser ou não ser acontece mais ou menos num terço do livro e a caveira só aparece lá no final. Então não tem nada a ver uma cena com a outra, mas todo mundo acaba juntando essas duas peças por serem cenas muito marcantes, então você junta as duas e criou o estereótipo do Hamlet. A Ofélia também é minha personagem favorita, porque a Ofélia, ela dá aquela impressão de ser uma menina submissa, dependente, etc. Mas no final, assim, nas últimas cenas que ela aparece, é muito legal porque ela oferece várias flores para as pessoas. E nessa época, cada flor significava alguma coisa, sabe? Nessa mitologia, etc. Então ela dá uma flor diferente para cada personagem que tá lá. E cada flor significa alguma crítica que ela tá fazendo. Então a gente vê que ela é uma menina extremamente inteligente, que nessa época as mulheres não tinham nada, era só um enfeite, era só pra reproduzir. E ela consegue fazer críticas e consegue dar a opinião dela de um modo muito sutil, e eu achei isso sensacional. Outra coisa que as pessoas se questionam bastante, eu me questionei muito, é se a Gertrude teve culpa no assassinato, porque ela acabou casando com o Cláudio, que ela gostava muito. Então muitas pessoas se perguntam se ela ajudou o Cláudio, se ela sabia que ele tinha esse plano de matar o rei, ou se ela não sabia de nada e era uma vítima da manipulação do Cláudio. Eu de verdade não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia mesmo, gente. Eu não sei. A Gertrude é a personagem mais ambígua. Ela é uma pessoa que uma hora tá no time Hamlet, uma hora tá no time Cláudio. Ela é uma pessoa que eu simplesmente não consigo desvendar. Enfim, pessoal, essa peça é sensacional. Falando um pouquinho sobre a linguagem, não é fácil, óbvio, e a cada fala você tem que prestar muita atenção, você tem que ler realmente com atenção, mas não é algo impossível. Tem muitas coisas que dá pra entender, tem diálogos pequenos de uma fala a cada um que você consegue ler super rápido. O que dá trabalho mesmo são os monólogos, mas eu simplesmente lia, tipo, eu fazia assim, engoli, blá blá blá, blá blá, fígado, blá blá blá, macio, blá blá blá, blá blá blá, opressão amarga, blá blá, céu, blá blá blá, cão. Ler Shakespeare é um desafio porque eu aprendi muita palavra nova, e você acaba, no começo você tem dificuldade, mas depois vai ficando tão fácil, sabe? E tipo, é sensacional, vale muito a pena, tá? Eu achei sensacional mesmo, pretendo colecionar os livros do Hamlet, os livros de Shakespeare, porque eu fiquei apaixonada. Quero ler todos, quero ler Macbeth, que eu já estudei, mas nunca li. Eu quero ler Romeu e Julieta, e eu achei sensacional essa edição, porque ela é bem espaçada, as folhas são maravilhosas, ela não tem orelhas,
Vem uma introdução sensacional aqui com várias informações. E, gente, eu achei, sabe, fantástico. Visitem o site da Penguin Companhia, muito legal mesmo. Nenhum livro é muito difícil pra quem quer ler, tá? Se você quiser, você consegue com certeza. É um livro que é bem fácil de entender e tem uma linguagem muito mais fácil que os outros livros do Hamlet, do Shakespeare, pelo menos na minha opinião. Eu tive muito mais facilidade de ler esse em inglês do que Romeu e Julieta, por exemplo. E eu achei a melhor peça até agora que eu já li na minha vida e com certeza virou um queridinho e eu amei essa caveira colorida da capa, achei sensacional. E bom, pessoal, obviamente esse livro vai ganhar 5 chicletes e um coração de favorito porque eu fiquei apaixonada por essa história e, nossa, é sensacional. Comecei a ver o filme, nunca terminei, mas tem várias versões de filmes, tem um bem recente, tem um que tem a Helena Bonham Carter. Então recomendo pra vocês, se vocês se interessarem, vejam os filmes, ou algum filme que vocês querem. E uma curiosidade bem legal pra terminar, esse livro inspirou o Rei Leão, tá? Que é o Simba, que tem a treta com o Mufasa e com o Scar e etc. E se vocês já leram esse livro, me contem aqui suas impressões, vamos discutir. E muitos beijos. Tchau, tchau!